A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, eu sou um homem branco de cabelos castanho claros, já meio grisalhos, tenho olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos, estou com óculos vermelhos, estou com uma camiseta polo e atrás de mim é uma prateleira com souvenirs e um mural com fotos diversas. Oi, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros na altura dos ombros. Eu estou hoje com uma camiseta cinza do Mickey e da Minnie, abraçando um ao outro aqui. E tenho atrás de mim uma parede branca com uma cortina e alguns quadrinhos. E este é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. A LSE é uma legenda para todos ouvirem? Um trocadilho infame com o nome da nossa empresa, né, Mari? Para todos verem. Vamos lá. Pouco conhecida dos telespectadores, a LSE é discreta. Participa de alguns poucos programas na televisão aberta e, na TV por assinatura, anda muito mais sumida. Dentre os recursos de acessibilidade, o mais conhecido é a Libras. Pouco se ouve falar da audiodescrição, e a LSE está naquele meio termo, que todos já viram, mas quem não é dependente dela não entende muito bem para que serve. No Brasil, já são mais de 10 milhões de surdos, dos quais 3 milhões sofrem de surdez profunda. A LSE é para todos eles? Será que há um outro público que pode também se beneficiar da LSE? Hoje você vai entender tudo do assunto com a nossa convidada. Catarina Pessoa é graduada em Letras, francês, pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Linguística Aplicada pela mesma instituição e doutora em Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo. Dedica-se principalmente aos estudos de tradução audiovisual, com ênfase na legendagem para surdos e ensurdecidos, a LSE. Bem-vinda, Catarina, obrigada por estar conosco. Oi, gente, eu sou Catarina, eu tenho os cabelos claros, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos e eu estou usando uma camisa listrada branca e vermelha. Catarina, vamos começar falando um pouco sobre a surdez com questões que não são tão evidentes para muita gente. A LSE é a legendagem para surdos e ensurdecidos. Vamos começar esclarecendo qual é a diferença entre o surdo e o ensurdecido? Bom, a diferença, né, entre o surdo e o ensurdecido, em geral, é que o surdo ele é um surdo de nascença, então ele já nasceu sem a audição, e o ensurdecido é aquele que perde a audição ao longo da vida, né? Então, pode ser enquanto criança, pode ser já idoso, mas essa é a pessoa ensurdecida, que perdeu a audição ao longo da vida. Essa é a diferença básica. Quando se utiliza o termo surdo oralizado? Surdo oralizado, em geral, é aquele que consegue fazer leitura labial e consegue falar um pouco, né, expressar um pouco, e usa bastante o português como primeira língua, ao invés da Libras, né? Então, esse é o surdo oralizado. E a LSE, ela atende as pessoas que entendem o português e, ao mesmo tempo, pode atender as pessoas que se comunicam em Libras como primeira língua? Claro, com certeza. Apesar deles se comunicarem em Libras, né, eles, geralmente os surdos, eles também têm um conhecimento do português, afinal de contas, eles estão inseridos, né, no Brasil, e a legenda, ela pode beneficiar a todos. O ideal é que a legenda seja o mais inclusiva possível, para que possa beneficiar surdos oralizados, ensurdecidos e surdos que falantes de Libras. Perfeito. E falemos um pouco, Catarina, sobre a importância da LSE para essas pessoas com deficiência auditiva, seja ela oralizada ou não. Bom, a legislação, né, ela dá uma preferência para a legenda, principalmente nas campanhas políticas, né, e é um pouco mais barato de fazer também do que a janela de Libras. Então,
geralmente é um dos recursos de acessibilidade preferidos pelas produtoras, pelo fato de ser mais barato. Então, ela é mais fácil de ser produzida em larga escala, né? E as pessoas que se beneficiariam com isso teriam acesso a mais produtos. E qual é a diferença da legenda para surdos e ensurdecidos da legenda interlinguística, né? Que quando a gente tem um filme estrangeiro, a legenda vai estar lá em português para a gente conseguir entender o filme. É que além da tradução das falas, a gente vai ter também a tradução dos ruídos e da música. Então, as pessoas alvo dessa legenda, elas vão poder ter acesso àquela trilha sonora através da legenda, do que está escrito. Né? Então, muitas vezes eles acabariam perdendo algumas nuances do produto audiovisual, e aí o que acontece é que eles vão poder ter acesso a isso através da legenda para surdos e ensurdecidos, né? É o que a gente espera. Quando falamos da comunicação acessível no audiovisual, temos que considerar não só os tipos de recurso, como a LSE, a audiodescrição e a língua de sinais, mas também os veículos de transmissão do conteúdo, desde as plataformas de streaming, as telas de cinema, e a gente fala também dos vídeos hoje produzidos nas redes sociais, né? E nós sabemos que muitas pessoas, incluindo produtores de conteúdo audiovisual, acreditam que ao inserirem a legenda em português, já estão disponibilizando a acessibilidade. Até você já mencionou aqui, né, Catarina, por ser também mais barato, um recurso mais fácil, né? E como é que funciona, principalmente se a legenda for a tradução de um conteúdo de língua estrangeira? Também é feito dessa forma, somente por português? E aí, pensando nessa questão, a legenda pode ser um complemento da legenda padrão, a LSE, ou são recursos distintos? Na verdade, eles são recursos distintos, mas nós, ouvintes, podemos fazer uso da LSE. Não atrapalha a gente, na verdade, né? Então, o ideal é o quê? Quando a gente tiver algum produto em língua estrangeira, ter a legenda, né, traduzindo para o português as falas e diálogos, e acrescentando isso, os ruídos, efeitos sonoros e tudo mais. O que seria um pouco difícil para nós ouvintes seria quando a gente tem um momento de identificar o falante, porque a LSE, muitas vezes a gente precisa identificar o falante, né? Então, Catarina fala e tudo, mas isso também é algo que a gente pode adaptar. A outra possibilidade seria ter, por exemplo, duas opções de legenda, só a legenda, né, interlinguística e a legenda com LSE. Isso é fácil em streaming, em DVD, né? Em salas de cinema já teria que ter duas opções de horários diferentes e tudo mais. Mas elas são produtos diferentes, mas que nós, né, ouvintes, a gente pode fazer uso deles se a gente tiver uma boa vontade, né? Para que as pessoas surdas elas tenham acesso assim como nós. Legal. E quais as principais características nos sinais diferentes que se usa nessa legenda? É do mesmo teclado? A gente poderia usar o mesmo teclado do computador para produzir essas legendas? Claro, claro. Ela é em língua portuguesa, né? Então não tem a diferença. Os mesmos softwares que a gente usa para a legenda interlinguística, a gente vai usar para a legenda surdos e ensurdecidos. O que vai ser diferente? São essas coisas que a gente vai ter que introduzir, né? Então, ela é um pouco mais explicitada, que a gente fala. Então, ela tem, se está tocando uma música ao fundo, então eu vou ter que inserir, né, música alegre, né? Na minha tese, eu sugiro que é importante você explicitar o tipo de música, se ela é alegre, se ela é triste, porque é isso que vai dar o tom, né? Por que aquela música está tocando? É porque eles estão numa festa de 15 anos, então ela vai ser uma música alegre e tal, e isso é importante a gente colocar lá na legenda. Outra coisa... símbolozinho da música, porque eu já vi a LSE com o símbolozinho música, em vez de falar música alegre, teria que... Aí substitui uma coisa da outra, é isso? Substitui, Mari, porque se a gente só coloca o símbolo, o espectador ele fica sabendo, ok, tá tocando uma música, e daí? Né? E o que essa música está fazendo? Qual é o intuito dela nesse produto audiovisual? Ele não vai saber, ele só sabe que está tocando uma música, então não vai fazer muita diferença para ele enquanto espectador. Mas a partir do momento que você coloca que a música é alegre, aí ele já vai poder criar significados, né, a partir disso. Imagina que está um velório, é um filme, sei lá, e está um velório, mas está tocando um samba.
tem algum significado nisso, né? Então, a gente precisa especificar isso de alguma forma, música alegre, ou dependendo do tipo de contexto, especificar que é um samba mesmo, enfim, mas dá alguma que eu chamo de qualificação para aquela música, para que o espectador ele consiga ele mesmo fazer a percepção de significado dele. Ah, tá tocando uma música alegre, mas é porque tá todo mundo alegre, ou então é uma ironia, tá todo mundo triste. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Muito E legal. outra coisa que a legenda para surdos e ensurdecidos é diferente é a identificação de falante. Então, imagina que a gente teria aqui uma legenda sobre o nosso podcast. Toda vida que eu falasse, ia ter, né, entre colchetes ou entre parênteses, ainda não está definido e não tem uma definição sobre isso, o meu nome, Catarina. E aí, quando você falasse, aí trocaria por Mário. Para o surdo ele conseguir fazer essa troca de turno, né? Entender quem está falando, porque às vezes num filme a pessoa está falando de costas ou a pessoa está falando fora de cena e fica difícil para ele saber de quem é que ela fala. Então, algumas vezes a gente tem que acrescentar isso. Então, basicamente, a legenda para surdos e ensurdecidos é a mesma coisa, só que tem essas introduções, essas especificações a mais de som e de identificação de falante. E aí, pensando nas plataformas, nos filmes e séries que estão vindo de vários idiomas diferentes, nós podemos aproveitar a LSE produzida em outro idioma para criarmos o conteúdo de legenda em português? Olha, podemos, e eu tenho visto isso demais, assim, não como pesquisadora, eu realmente não sentei ainda, sabe, para fazer uma pesquisa nessas de streamings, tem muita gente fazendo já essa pesquisa, analisando essas legendas dos streamings, Amazon, Netflix e tudo mais, mas eu, como espectadora, né, eu tenho visto que muitas mesmo são a tradução quase que ipsilateris das legendas para surdo ensurdecido americana, principalmente, né? Na minha tese, eu estudei 3 idiomas, né? 3 legendas em 3 idiomas, francês, inglês, americano e português brasileiro. E eu percebi algumas nuances da legenda americana. E o que eu vejo? Quando eu estou assistindo filme, e eu estou assistindo filme com a legenda para surdos e ensurdecidos, eu vejo aquelas mesmas nuances que eu via nos americanos. Então, eu reconheço logo. Olha, esse aqui espertinho, traduziu direto da legenda americana. E assim, é super fácil para o tradutor fazer isso, é mais ágil, é melhor, né? Vamos ver, o que eu não sei ainda é se os espectadores brasileiros estão se adaptando com esse Mas formato. e é satisfatório esse resultado? Como é que você vê? Porque é completamente diferente da legendagem. A legendagem não é bem vista quando ela é traduzida, e nem tinha como ser diferente, né? Porque a gente tem uma adaptação brasileira, né? Mas essa tradução da LSE americana, por exemplo, ela satisfaz o 100% da necessidade da pessoa? Bom, aí é só uma pesquisa, né? Um espectador surdo poderia te dizer. O que eu posso te falar é o seguinte: na tradução americana, eles geralmente não levam em conta a música. Foi uma coisa que eu descobri na minha tese. Então, pode estar rolando uma orquestra. Eles não vão dar ênfase a isso, porque eu acho que é uma questão cultural. Eles acham, é surdo, então não vai saber de música e tudo mais. Eu já vejo de outra forma, né? Eu acredito que como faz parte do cinema, né? Então, falando de filmes de ficção e tudo mais, como faz parte do cinema, seria algo que faria uma diferença no entender do espectador. Bom, e aí é isso, essa é a diferença principal da legenda americana para a legenda em português brasileiro. O que eu não sei te dizer ainda é se os espectadores estão percebendo isso, né? Porque eu percebo que eu passei 4 anos focada nisso, estudando essas diferenças entre os 3 tipos de legenda. Mas eu acho que não, porque eu acho que o espectador não tem achado ruim, porque é uma coisa que, como os streamings estão apresentando muito LSE agora, é aquele momento de oba-oba, sabe? Poxa, pelo menos tem, né? Pelo menos eu consigo. Então, talvez daqui a alguns anos é que a gente consiga ter mesmo uma coisa de mais burilada, né? Com mais... E que a gente possa falar sobre a audiodescrição no futuro também, porque tá difícil achar no streaming. E a gente tem essa questão bem forte na audiodescrição, porque a tradução da audiodescrição culturalmente não satisfaz
Nós Mas não temos funciona justamente esse mesmo, né? retorno, né? Funciona mesmo. Como que as pessoas acessam nas plataformas de streaming a LSE? Na verdade, é bem simples, porque quando você seleciona um filme, em qualquer plataforma, ele vai te dar opções, né? Tem lá opções de áudio, opções de legenda. Cada plataforma vai ter um caminhozinho para chegar lá, mas quando você acessa o filme, ele já te dá as opçõezinhas. Às vezes é uma caixinha com umas setinhas, assim, e aí ele consegue. O que é o complicado, depois que você acha essa parte, é como o termo utilizado. Porque além de tudo, além de todos os percalços, a gente ainda não tem um termo é, é, consolidado para a LSE, né? Então, a LSE é o termo que a professora Vera Santiago, lá da UES, cunhou, né? Que é traduzido do SD8, o Subtitle for the Deaf and Hard of Hearing, né? Então, ela pegou esse termo e traduziu. Subtitle, legenda, deaf, surdo, hard of hearing, ensurdecido. Pronto. Mas muita gente ainda chama de closed caption, muita gente chama de legenda descritiva, então, e às vezes os streamings, eles usam todos esses termos e às vezes eles usam até o termo em inglês. Então tem português, entre parênteses, SDH, que é o Subtitle for the Deaf and Hard of Hearing. Se o surdo não souber o que é SDH, ele não vai achar a legenda, né? Então, esse é o principal problema, a dificuldade do termo que a gente ainda não conseguiu consolidar o LSE, por exemplo. Perfeito, Catarina. E aqui no Brasil, existe um padrão de escrita de LSE, um manual, uma fonte segura para a gente fazer, para executar a LSE? Ainda não. Cada streaming, cada canal, né, tem o seu próprio manual. Então, em geral, os tradutores eles vão usar esses manuais. O Ministério da Cultura, em 2017, fez um guia para produções audiovisuais, né, um guia de acessibilidade de produções audiovisuais de 2017. É um guia grátis, então qualquer pessoa consegue obter. Tem online, tem a cópia impressa dele. Nesse guia ele fala de AD, fala de janela de Libras e fala também de legenda, né? Eles não têm, assim, especificando, os sons, como é que você vai traduzir, mas ele dá uma ideia, assim, olha, é importante analisar o contexto fílmico, ver a importância daquele som no cinema, né? Ele dá algumas sugestões nesse sentido. E alguma diferença, Catarina, entre estilos diferentes, por exemplo, um filme de suspense, um filme de comédia, vai fazer a LSE de um evento musical? Existem diferenças, nuances? Com certeza, com certeza. Assim, como eu te falei, o legendista, né, ele vai ter que assistir aquela obra e ele vai ter que interpretar aquela obra, né? É um pouquinho como a AD, só que a AD vocês tentam utilizar um pouquinho mais de termos neutros, né, para não dar muito a opinião de vocês. Exato. Na legenda, na verdade, a gente eu acredito que é bem o contrário. Se eu acho que a música é melancólica, eu vou lá e coloco melancólica. Então, eu vou dar a minha opinião mesmo, porque não tem outro jeito, né? Como eu falei, se eu só colocar que é música, vai ajudar? Não vai. Então, eu vou ter que interpretar aquela música, mas, claro, eu não vou tirar só da minha cabeça. Eu vou ter que utilizar. E aí é por isso que eu acredito que é legal a gente saber um pouquinho do som do cinema, como é que ele funciona, para que ele serve, porque aí a gente consegue absorver melhor aquele ruído e traduzir da melhor forma possível para o espectador. Catarina, conta para a gente como é que é esse seu trabalho de pesquisa sobre a LSE. O meu trabalho de pesquisa ele começou como estudante de iniciação científica, né, quando eu fazia graduação na Estadual do Ceará, e eu fui aluna da professora Vera Lúcia Santiago, que ela foi a pioneira do estudo da acessibilidade mesmo audiovisual nessa área lá no Nordeste e acho que no Brasil inteiro, na verdade. Então, como aluna de iniciação científica, eu participei de um projeto chamado MOLES, né, que tem um nome engraçado, mas é um projeto sério, que chama Modelo de Legendagem para Surdos. Então, a gente fez uma pesquisa no país inteiro, em várias regiões do país, e a gente mostrou para espectadores surdos diferentes modelos de legenda. Legenda colorida, né, legenda que se move na tela de acordo com o falante, tudo mais, para a gente encontrar um modelo que fosse mais ao gosto do espectador surdo brasileiro. E a gente conseguiu encontrar um modelo com uma certa velocidade de legenda e tudo mais.
Durante essa pesquisa, eu percebi, eu como legendista, né, que eu e os meus companheiros de equipe, a gente que legendou os filmes para mostrar para eles, para os surdos. E eu percebi como era difícil traduzir os sons, né? Como é uma variedade de sons. A partir do momento que você presta atenção, você vai ver que tem um mundo inteiro de sons num produto audiovisual curto, de 10 minutos, muita coisa. Então, eu comecei a me inquietar com isso, de como traduzir isso, quais escolher, como fazer. E buscando alguma solução, né, de artigos, de manuais, nada, não encontrei nada. Então, foi aí que eu decidi fazer o meu mestrado nesse sentido. E lá em 2010, a gente não tinha streaming ainda, né? Então, era DVD mesmo. E eu analisei 3 DVDs já legendados em português brasileiro, e eu fui analisar essas legendas, como é que eles traduziam esses sons, né? E para isso eu estudei bastante sobre som no cinema, porque eu achava que eu precisava entender o que era o som no cinema, como é que ele funcionava, quais são o que ele busca, né, o som dentro do cinema, porque quando a gente pensa em cinema, a gente pensa em imagem primordialmente, mas o som está ali sempre atrelado, ele veio logo depois, né? E aí, estudando o som no cinema, como é que ele funciona, e aquelas traduções, eu percebi que não tinha um contínuo, né? Então, às vezes, a mesma música era tocada, a música de um personagem, é sempre aquela mesma música. Só que a legenda, ela traduzia como formas diferentes. Então, às vezes, era música alegre, música feliz, música animada, mas era a mesma música. Como é que o surdo iria fazer aquele contínuo de que sempre que aquela música tocasse é porque aquele personagem trazia aquele tom para a cena? Ele não ia conseguir fazer isso com as legendas diferentes, né? Então, isso foi uma das coisas que eu percebi. Então, o meu mestrado ele foi legal por isso, porque eu comecei a perceber que a gente, como tradutor, não estava vendo as nuances do que o som estava querendo dizer. Mas isso ainda não me ajudava, no sentido de, ok, a gente não está fazendo ainda, mas como que a gente vai fazer, né? Então, no meu doutorado, eu analisei filmes em 3 idiomas, inglês americano e francês europeu e o português brasileiro. Por que eu escolhi esses 2 idiomas? Porque eu consigo ler, né, entender esses idiomas, e porque eles têm uma certa tradição na legenda para surdos ensurdecidos. Eles começaram há muito tempo, né? Então já tem 30 anos, já tem 35 anos que esses países já legendam filmes para surdos. Então, poxa, se eles já têm tanto tempo, eles devem ter alguma coisa para nos informar. Então, e aí eu coletei todas essas legendas. Também não tinha streaming na época, estava começando a Netflix a aparecer aqui no país, então eu ainda usei DVDs, né? E eu percebi um monte de coisa, percebi como que os americanos legendam, o que eles dão ênfase, o que os franceses dão ênfase. E a partir daí, a minha ideia era tentar montar esse tão sonhado manual, né? Esse tão sonhado ideia de como legendar. Eu não tive tempo de fazer o manual inteiro no doutorado, são 4 anos, mas quando você vê, já passou. Mas eu fiz assim, eu categorizei os sons e alguns sons eu falei, poxa, gente, esses aqui são mais recorrentes. Então, eu sugiro essa forma de traduzir porque foram essas as mais recorrentes que eu encontrei. Então, eu consegui, por exemplo, todos os ruídos, todos não, né? Mas a maioria dos ruídos produzidos pelos personagens humanos, né? Tipo, tosse, ruídos de espirro e tudo mais, os produzidos pelo homem, né, pelos personagens humanos, eu consegui dar uma sugestão, né? Então, tem vários tipos de sons e eu sugiro, que tal fazer sempre assim? E a gente tendo essa ideia, nós como tradutores somos beneficiados, porque a gente não vai precisar ficar pensando 1000 anos em como traduzir aquilo, e o espectador surdo ele também vai ser beneficiado porque a leitura dele vai ficar mais rápida, né? À medida que a gente tem um padrão, ele sempre vai se acostumar com aquela legenda e aí a leitura dele vai ficando mais rápida e não vai ter tanto tempo desperdiçado nessa junção de todos as informações, né? Todos os inputs que ele recebe. A minha dissertação de mestrado, ela está no banco de dissertação da UES, né, que é estadual do Ceará, e a minha tese está no banco de teses da USP, a Universidade de São Paulo. E eu acho que, na verdade, é bem fácil de encontrar, é só colocar meu nome e nesses 2 bancos de dados que você consegue achar.
né? E também, se me mandar um e-mail, eu posso mandar para vocês, sem o menor problema. Vamos colocar seu contato para quem quiser aqui conversar Claro. mais. Obrigada Uhum. por estar disponível. Catarina, vamos falar agora dos eventos ao vivo, que interessa muita gente. Então, eu vou fazer um congresso e a gente sabe que hoje as apresentações usam muito do audiovisual, de músicas e trilhas também. É possível inserir a LSE em eventos ao vivo? Como que se faz isso? É possível, né? Mas não é uma tarefa fácil. A gente tem dois tipos de eventos ao vivo, né? Quando a gente, por exemplo, amostras de cinema, né? Que aqueles filmes vão ser mostrados pela primeira vez. Muitas vezes o legendista ele tem acesso, né? Antes para que ele possa traduzir. E aí, o que acontece? Quando vai ser ao vivo, o arquivo de legendas já está pronto e ele vai soltando as falas, as legendas, à medida que vai, né, que vai acontecendo o filme. Então, a gente tem a figura do legendista, né, e tem a figura da pessoa que vai soltar as legendas. Elas não, obrigatoriamente, não precisam ser a mesma pessoa, mas é importante que a pessoa que vai soltar a legenda conheça bem, né? Então, tenha assistido ao filme, pelo menos, ou tenha visto as legendas, para que ele saiba exatamente o momento de ir soltando as legendas para quando aparecer o filme. Essa eu acho que é a mais fácil, porque pelo menos o legendista consegue preparar com antecedência, né? A legenda e tudo mais. Mas aí, quando é ao vivo mesmo, assim, tipo, ele não teve acesso a nada, é bem complicado, né? Bem difícil. Eu mencionei o congresso, porque a parte de cinema, festival, a gente sabe que o pessoal tenta se preparar até por uma questão também de entender a temática, poder fazer isso de uma forma mais, né? Agora, um congresso não tem como, muitas vezes você está ali, acontece, como é que a gente pensa nisso? Existe um recurso que é a legendagem refalada, né? Que é o respeaking, então é uma máquina que a pessoa que lida com a máquina vai repetindo o que está sendo dito, e aí a máquina vai transformando em caracteres que vão sendo exibidos lá sei lá, na tela, no espaço cênico, né? Aí, nesse caso, é mais difícil de ser legenda para surdos ensurdecidos, porque aí a pessoa vai ter que pensar no som, né? Vai ter que falar música animada, e vai. Então, realmente é mais complicado a legendagem para surdos ensurdecidos ao vivo dessa forma, mas o que existe é o re-speaking, né? A legenda refalada, que é bastante utilizada, e a geração de caracteres por inteligência artificial, que é a do YouTube, por exemplo, né? E elas são um pouquinho atrasadas, às vezes falham, mas é o que dá para ajudar, né? Mas elas vão sempre pecar pelos ruídos, que poucas vezes vão ser bem traduzidos, ou até traduzidos. A gente também ouve um pouco da estenotipia. Algumas empresas ainda realizam esse trabalho. Qual a diferença entre a estenotipia e a closed caption, por exemplo, que é um termo bem conhecido também? Eu vou conversar, eu estou um pouco desatualizada no que está acontecendo hoje em dia, tá? Mas antigamente, né, no início dos anos 2000, os canais de televisão usavam a estenotipia para fazer o closed caption, né? Então, principalmente quando eram programas ao vivo, tipo o Jornal Nacional, né? Coisas assim, ao vivo, eles faziam a estenotipia porque você digita super rápido e vai tentando acompanhar ali o fluxo da fala. Então, o closed caption brasileiro, por muito tempo, ele foi feito através da estenotipia. Mas eu vou confessar para vocês que eu não sei se continua dessa forma, né? Eu soube que o Jornal Nacional... Sabe, tem uma máquina, né? Tem um equipamento específico para poder realizar, né? Não é um software diretamente. Não, é um equipamento específico, com teclados específicos. A pessoa tem que fazer um curso realmente extensivo para poder fazer isso. Não é uma coisa fácil mesmo, né? Que a estenotipia ela é muito usada em tribunal, por exemplo, né? Que tem que fazer Em eventos ao vivo, a gente ainda vê algumas pessoas mencionando isso. Quando eu conversei recentemente com
uma pessoa que trabalhava com eventos ao vivo, ela falou, a gente pode usar da estenotipia. Então, ainda deve ter gente que tem... Deve sim, é uma coisa muito difícil, né? Que ela meio que foi improvisada para os produtos audiovisuais, né? Que na verdade era de fórum, de tribunal e tudo mais. E as pessoas, né, fazem o trabalho que podem, fazem um trabalho maravilhoso, mas que não é o ideal. E aí, depois veio a refalada, né, que é uma coisa mais moderna, mas eu acredito que muita gente ainda usa estenotipias, sim, e é um curso bem, bem difícil. Catarina, levando a nossa conversa para um outro lado, vou deixar umas perguntas aqui. Quem contrata a LSE? São as produtoras de conteúdo audiovisual? Em geral, são as produtoras, né? Como tem alguma legislação que fala que os filmes brasileiros têm que apresentar em LSE, Janela de Libras, né, conteúdo acessível. Então, as produtoras, elas já vão, quando iniciam o processo de iniciar o filme, eles já vão procurando por isso. Em geral, são as produtoras, né, que procuram mesmo. Essa era a minha segunda pergunta. Assim como todos os outros recursos de acessibilidade, ela só é ofertada por exigência de alguma lei? Infelizmente, sim, né? Teve uma portaria em 2006 que obrigou que todos os canais, né, começassem a ter programas legendados e fossem aumentando, né, a sua programação com a legenda até um determinado ano, que eu já não me lembro mais. E eu sei que a Rede Globo, por exemplo, ela tem integral sua programação legendada já, né, com closed caption, e alguns outros canais também, mas foi só por causa de portarias e legislações que isso aconteceu mesmo, né? É a mesma batalha que a gente enfrenta com audiodescrição. Com perfeitamente. Certeza. E, Catarina, o que deveria ser feito para isso ser mais amplamente utilizado? A gente ter mais LSE em conteúdo de televisão, de cinema, enfim. No mundo ideal, né, seriam as pessoas perceberem que as diferenças, elas, né, fazem parte da vida. Então, sessões de cinema com legenda, né, as pessoas entenderem, olha, tem surdos e ensurdecidos que eles precisam desse recurso, então a gente vai disponibilizar aqui, e você vai utilizar a mesma sala que eles, e paciência, né? Boa sorte, você vai gostar da legenda também. Eu conheço muita gente... Português, né? Porque o pessoal acha que filme em português não tem que ter legenda, e aí acaba não pensando nisso, né? Exato, e até mesmo os filmes de outros idiomas, né? Porque, como eu falei, eles conseguem ter acesso à legenda interlinguística, mas e os outros, né, informações que ele não tem acesso, né? E então, assim, era realmente uma questão, né, da sociedade mesmo, se conscientizar de que é importante, que as pessoas necessitam desse acesso, elas têm direito também. Mas é um caminho longo pela frente ainda, infelizmente. E para quem deseja fazer parte desse mercado, né, que sempre tem essa pergunta, como que eu começo? E você que compartilha, como nós, do pensamento da formação e também é responsável pela formação de novos profissionais, da tradução, da acessibilidade, como que é o estudo da LSE, quais as habilidades que a pessoa precisa ter para ingressar no mercado? Bom, você tem razão, né? Eu acho que é importante estudar mesmo e tudo, e puxando a brasa, né, para minha sardinha, eu acho que o aluno de letras, ele consegue bem, né, fazer isso, porque, né, ele tem a habilidade da tradução, né, da leitura e tudo mais. Mas como eu falei para vocês há um pouquinho atrás, é importante a gente, nesse tipo de tradução especificamente, a gente entender um pouquinho de como funciona o cinema e televisão, né? Então, quais são... E aí, sempre que eu falo isso, as pessoas, mas eu vou ter que ser expert. Não é isso, mas você vai precisar gostar e prestar atenção, sabe? Não vai ser só aquela coisa assim, meio técnica E eu também não estou dizendo que você tem que gostar de todos os filmes, gostar de todos os gêneros, não, mas você tem que gostar de produtos audiovisual em geral, sabe? Para você poder fazer, então aqui essa música ela tem essa intenção, então aqui eu vou colocar dessa forma.
é realmente um trabalho de se colocar, né? É o contrário, né, de tudo que se fala sobre tradução, porque quando a gente estuda tradução, a gente diz, olha, o tradutor ele vai ficar lá no cantinho dele, né? Apesar da gente saber que isso não é possível, mas aqui não. Mas aqui não. Na legenda para ser ensurdecido, pelo menos o que eu percebo é que você tem que se colocar. E a sua opinião é o que vai ser, porque você só tem ela mesmo. E se você não fizer isso, o espectador ele não vai obter aquela informação. Então, é melhor ele obter de alguma forma, né? Que seja a sua, que estudou, que fez. Então, a gente tem alguns cursos, né? Tem várias empresas que oferecem cursos aí, tem pós-graduação que oferece como disciplina. É só procurar que todo mundo encontra alguma coisa. Catarina, e a figura do consultor? Em audiodescrição, ele é imprescindível para nós, ele que valida os nossos roteiros, muitas vezes em evento ao vivo ele está online, está conversando com a gente. Como é que é na LSE? Como é que é hoje, como devia ser? Qual a sua opinião sobre o papel do consultor na LSE? Infelizmente, não é tão popular quanto na AD, né? Na audiodescrição, a gente realmente não tem muitos ainda, mas eu já tenho visto essa figura sendo procurada mais e mais, né? Eu espero que um dia ela se popularize como ela está popularizada na AD, né? Afinal de contas, tem aquela máxima, né? Nada sobre nós sem nós, né? Exato. Então, essa é a ideia mesmo, de que os surdos e ensurdecidos possam participar e validar as escolhas do tradutor, mas não é uma prática ainda tão difundida, mas a gente espera que em breve seja como na AD, né? Super importante também. Perfeito, esperamos. Em Libras também. Isso, com certeza. E este foi mais um bate-papo de muitos que iremos realizar com os profissionais da acessibilidade. Falaríamos muito mais aqui com a Catarina. Muito obrigada pela sua participação. E continue conosco, fazendo parte dessa conversa, comentando em nossas redes sociais, compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo. Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite. Obrigado, a gente Catarina. vê outras vezes, eu espero. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado. Este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. Pitaco Inclusivo, com Paty Tessari. Hoje vamos falar sobre o Festival de Cinema Acessível Kids, que aconteceu em São Paulo. O Festival de Cinema Acessível Kids, a serviço da inclusão educacional, traz como diferencial a adaptação de obras cinematográficas infanto-juvenis, mas que fazem sucesso com a família toda. Oferece conteúdo acessível de qualidade para uma parcela da população privada do direito de ter acesso à magia do cinema. Esse projeto lindo é fruto da parceria entre pai e filho, Sidney e David Charms, que começou em 2015, quando Sid acabara de lançar o Festival de Cinema Acessível. David tinha 8 anos e, impulsionado por uma experiência desconcertante na noite de estreia, teve uma brilhante ideia: ampliar a missão de inclusão do projeto e já tinha em mente o nome. Festival de Cinema Acessível Kids, leve seu pai ao cinema. O projeto, que conta com o selo da Unesco, provoca de maneira efetiva o pensar inclusivo. Pessoas com diferentes características com os mesmos direitos e possibilidades. O acesso à cultura é fundamental para isso. O festival, que tem entrada franca, possui 3 tecnologias assistivas. Os filmes têm janela de Libras para quem não ouve, legendas descritivas para quem não sabe Libras e tem audiodescrição das cenas para quem não enxerga. Pesquisas demonstram que a descrição dos elementos visuais da obra beneficia ainda espectadores com autismo, síndrome de Down, déficit intelectual e dificuldade de concentração. Além das tecnologias, o festival disponibiliza outros recursos, como vendas para os olhos e personagens em formas de bonecos, para uma experiência tátil. Ambas como exercício de colocar-se no lugar de outro, com vistas à inclusão. O coordenador do projeto explica que, para chegar às telas de cinema com toda a acessibilidade necessária, tudo é gravado em estúdio.
é preciso tecnologia e muita sensibilidade. E acrescenta: todos somos diferentes, mas podemos compartilhar uma mesma sala de cinema onde está o pai com deficiência visual com o filho que enxerga, a filha com deficiência auditiva com a mãe que escuta, crianças com deficiência intelectual ou mental, e todos estão juntos se divertindo. O projeto vai ganhando visibilidade e atraindo mais cidades e apoiadores. Este ano o festival vai acontecer ainda em Brasília, Campo Grande e Natal. Na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a data já está definida. Será de 8 a 10 de agosto. É notável a diferença na formação do adulto se já, na infância, houver a convivência e a troca entre crianças com e sem deficiência. Façam parte desse movimento de inclusão e divulguem este festival, que possibilita que as crianças e jovens já cresçam em um contexto que acolhe e respeita as particularidades de cada indivíduo. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.